Bom, pessoal, a gente vai ter início a palestra. A Norma trouxe algumas ações que estão sendo feitas do sindicato em Brasília em relação ao Fundeb. Tá? A professora Selma, ela é do Conselho Municipal de Educação. Tá? Tem um material, uma vivência dessa questão do Fundeb muito grande. Tem uma atuação muito forte. Já esteve conosco em outros assuntos, em outros momentos. Tá? E nada melhor do que a gente passar agora para a professora Selma, para ela fazer a sua apresentação e expor para nós um assunto que é crucial em nossas lutas. Bom dia. Eu quero agradecer mais uma vez o convite Cinesp, me desculpar pela última reunião, que houve uma confusão e por essa razão eu não pude estar com vocês. Algumas das coisas que eu vou colocar aqui, acho que vocês já conhecem. Então eu só vou tocar para sistematizar o pensamento de conjunto, para não cansá-los com repetição, mas eu queria, antes de fazer a apresentação do problema do fundo, falar um pouco do que está em questão em relação à questão global do financiamento. E como essa questão global tem a ver com outro projeto de educação sem precedentes na história do Brasil. O que nós estamos vivendo agora não tem precedentes na história republicana, nem no Império. E a ausência de precedentes tem a ver com uma questão chave. Em todas as constituições brasileiras, e isso culminou com a Constituição de 88, nós vivemos um processo de crescente garantia do direito à educação. Essa garantia cresceu até 1988 e culminou com a Emenda Constitucional 59, que assegurou a obrigatoriedade dos 4 aos 17 anos. Esta culminância significou uma ampliação do público obrigatório a ser atendido. E isso significou também uma ampliação, uma perspectiva de ampliação de recursos que tem a ver com a Meta 20 do Plano Nacional de Educação, que envolvia um esforço global no sentido de que o país crescendo pudesse ampliar seus investimentos em educação. Entre os governos Lula e Dilma, essa ampliação foi de 4 vezes aquilo que era o orçamento quando o Lula assumiu. Sem falar do salário educação, que além de ter sido ampliado por conta das condições de arrecadação, foi descentralizado. Quando nós estávamos, eu e outras pessoas, no governo da Luiza Erundina, a gente tinha que ficar correndo atrás da merenda pelo país, porque ela vinha de caminhões. E às vezes a merenda vencia, nós tínhamos uma série de problemas. Isso há 30 anos atrás. O que aconteceu com o salário educação? Ele foi descentralizado e isso significou um avanço enorme, porque o recurso passou a ser transferido pelo número de matrículas. Então, por que é importante falar disso? Porque essa perspectiva de financiamento assegurada e uma obrigatoriedade com uma extensão maior do que no passado abriu os olhos do setor privado. E abriu os olhos do setor privado em que direção? Em primeiro lugar, a experiência do Chile, que tinha como núcleo a ideia do voucher. Até hoje, os efeitos dessa história estão lá. Boa parte daquela gente que está na rua no Chile está lutando para retomar o serviço público que foi destruído no período do Pinochet, com a Escola de Chicago, que é a escola econômica a qual está afiliado o nosso digníssimo ministro Paulo Guedes. Então, é muito importante entender isso, mas não é só o voucher. O que é o voucher? O voucher é a entrega do dinheiro para a família e a família escolhe a escola que quer, como se estivesse num balcão, de acordo com a ideologia, de acordo com o aporte, entre aspas, científico, enfim. Mas o pior de tudo isso não é o voucher só, é a chamada homeschooling.
Isso é a operação das mais graves que nós estamos assistindo no país, fora a quebra da vinculação, isso eu vou falar aqui. Então, eu estou fazendo essa introdução para que todos percebamos e possamos discutir que o contexto do Fundeb e da desvinculação de recursos, ele está no contexto de um teste nacional de possibilidades de privatização da educação básica, não mais apenas do ensino superior. E esta privatização tem, como eu disse, no caso da homeschooling, uma das questões mais graves. Por quê? O que é a tal da homeschooling? Umas pessoas falam assim, mas é a família que escolhe, isso é coisa de família vegana, que quer dar educação em casa. Outro dia eu ouvi isso, eu dei muita risada. Quem dera fosse, exatamente, quem dera fosse. Falei, não tem nada a ver com isso. Qual é a operação que está em curso? Não, eu gosto dos veganos, nada contra. O problema é que não é disso que se trata. A primeira questão é que esta operação, do jeito que a ministra Damares apresentou, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler o texto, são duas vergonhas. O texto da medida provisória e o texto da lei. A terceira é a exposição de motivos, porque eles resolveram mudar de medida provisória e apresentar o projeto de lei e não mudaram nem a justificativa. Você fica procurando, está escrito lá medida provisória. É uma desatenção. É um desgoverno. Mas eleito por eleitores desgovernados. Mais ou menos. Porque isso tem muita direção, muita. Mas enfim, aí o que acontece? Na lei, no projeto de lei, ela aponta a perspectiva de que a família entregue um projeto ao Ministério, aí o Ministério aprova e essa família só se encontra com o Ministério de novo na avaliação. Como o MEC não tem estrutura de ação supervisora, isso é, da estrutura dos municípios e dos estados, não existe supervisão dessa ação. E naturalmente que os pais não vão eles ensinarem todas as disciplinas para os seus filhos. Então, o MEC, nesta posição de motivos a qual eu me referi, diz lá num pedacinho muito singelo o seguinte: o MEC pode ajudar as famílias a ensinar seus filhos. E nessa ajudinha estão incluídas as maiores empresas de material didático do mundo. Por exemplo, tem uma empresa britânica chamada Pearson's, que é a maior empresa... Desculpa, eu tô meio... É a maior empresa de material didático do mundo. Essa empresa entrou aqui via o Plano Nacional do Livre Leitura. Eles controlam 62% do mercado norte-americano de material didático. E há um interesse evidente do nosso presidente em agradar e estar em sintonia com o presidente dos Estados Unidos. E essa sintonia se traduz numa perspectiva declarada na eleição presidencial americana, que foi a de dar dinheiro público para as empresas que fossem assegurar a chamada homeschooling. Em síntese, você tem as igrejas mobilizando as famílias para saírem da escola pública e aderirem a homeschooling, e o Estado mobilizando as empresas que ofertarão esse serviço sem controle público algum. Não tem precedentes isso na história do Brasil. E junto com isso, acontece uma outra questão. Tem um estudo da professora Tereza Adrião sobre essa empresa Pearson's, que vale a pena vocês procurarem na internet. Um artigo muito interessante que conta o que são essas empresas. E ao mesmo tempo, tem uma outra questão importante aí em relação ao homeschooling, que é a negação do papel do Conselho Tutelar.
Eu não sei se vocês ficaram sabendo, uma parte da direção do Cinesp estava lá na audiência pública que teve aqui em São Paulo. O vereador Gilberto Nascimento apresentou um projeto para a homeschooling. Quem estava na audiência pública? Alunos e pais de Jundiaí, que não tem nada a ver com a cidade de São Paulo, um vereador do PP de Jundiaí e um promotor de Curitiba. Vejam vocês que Curitiba está virando um habitat curioso de procuradores. Pois é, e estas pessoas que lá estavam tratavam da ideia da homeschooling como um movimento. As mães e os pais estavam uniformizados, com camisetas, as crianças também. E tem um outro problema que eu quero chamar a atenção de vocês, que foi a recomendação da ministra Damares, no meio do processo de eleição dos conselhos tutelares, indicando que os conselhos tutelares fizessem vistas grossas às famílias que quisessem deslocar seus filhos da escola pública para a educação doméstica. O Ministério Público Federal interviu e proibiu, pelo entendimento de que é constitucional o direito da criança e inalienável. Isso é o que nós vamos discutir agora. Porque se esta base de financiamento não existir, o direito inalienável não se sustenta. Então, tem uma briga, e foi essa a briga da eleição do Conselho Tutelar em São Paulo e em outros estados. Por quê? Porque esses setores querem tomar os conselhos tutelares, junto com gente também muito complicada, que nem sempre é religiosa, né? E na base disso tem uma espécie de tendência ao confinamento das crianças. Eu vou dar o exemplo da violência doméstica e da violência sexual doméstica. No Conselho Municipal, a Fátima está aqui, nós estamos tratando desse assunto, fizemos uma recomendação ao governo para tratar da questão da violência nas escolas, que é uma questão seríssima. Os casos de violência sexual contra a criança, 90% acontecem em casa. E os casos são os mais graves possíveis, vocês não podem imaginar. Imagine como ficarão essas crianças fora do controle social. Eu não estou falando do controle do Estado, eu estou falando do controle público. Porque tem os olhos da família, tem os olhos dos conselhos, tem os olhos dos professores, tem os olhos da equipe de direção, tem os olhos dos funcionários, das merendeiras, porque numa escola todo mundo enxerga coisas. E isso é precioso para a preservação da vida e para a defesa das crianças. Imagine todas essas crianças fora do controle. E imagine o crime organizado, para falar uma coisa leve, diante disso, dessa possibilidade. Então, é de uma gravidade enorme. O Fundeb é muito importante, mas eu não podia vir aqui e não falar dessas coisas, porque elas são decisivas para entender o que vem por aí. A tensão que está envolvida no Fundeb, nós vamos olhar com calma, tem a ver com estes problemas que eu estou tocando. São problemas que dizem respeito, na verdade, à mudança do modelo de educação pública no país. E eu falo disso porque, na minha opinião, se há um lugar onde a resistência no Brasil de fato aconteceu e vai acontecer na área da educação. Eu acho que por convicção e também porque nós sabemos o que está em questão com a vida de gerações e gerações. Se isso for implantado no Brasil, minha gente, nós vamos levar décadas para conseguir recuperar isso da educação pública. Eu volto a dar o exemplo do Chile. Vejam a batalha campal que está armada no Chile, com o povo inteiro na rua para defender o lugar e o espaço da ação pública. Bom, então isso é a introdução do problema. Como vocês sabem, nós tivemos no Brasil uma determinação constitucional em 88 de que a vinculação de recursos acontece 18% e 25% dos estados e municípios da receita resultante de impostos e a proveniente de transferências da manutenção e desenvolvimento do ensino. 3 emendas constitucionais
foram fundamentais para o tratamento dessa questão. Vocês desculpem, mas está um pouco de ruim aqui. Uma foi a Emenda Constitucional 14, a outra foi a Emenda 53, que substituiu o Fundeb e não o Fundef, e criou o piso dos professores. Tanto o Fundeb quanto o piso foram fundamentais para mudar o perfil de garantia do direito no país. Muitos professores recebiam no Brasil R$50 por mês. Vocês desculpem, mas eu estou bem. Esta circunstância da Emenda Constitucional 53 que eu não quero tossir no microfone. Ela mudou o perfil das condições de oferta no país. Associada, como eu disse, à Emenda Constitucional 59. Temos no artigo 212 um conjunto de definições que estabelece como é que os recursos da educação podem e devem ser gastos no âmbito da manutenção e do desenvolvimento do ensino. Estas restrições foram objeto, desde a Constituição de 88, de muitas discussões, tanto no âmbito da LDB, quanto no âmbito da ação dos tribunais de contas, para definir o que é gasto e o que não é gasto. Vocês acompanharam certamente esse debate aqui em São Paulo. Então eu só não vou entrar nisso, apenas para pontuar que um conjunto de decisões sobre os programas de alimentação, sobre aposentadorias, foram objeto de discussão para que, de fato, o dinheiro da educação fosse preservado no país. Eu quero mostrar para vocês, rapidamente, quais são as cestas de impostos que estão envolvidas na Constituição, tanto dos 25% e dos 18%, quanto do Fundeb, que não é igual. Então, quais são os impostos sobre os quais incidem os 18% e os 25%? Os impostos federais são Imposto sobre a Renda, IPI, Imposto sobre Produtos Industrializados, ITR, Imposto Territorial Rural, Imposto sobre Operações Financeiras, IOF, Imposto sobre Exportações, Imposto sobre Importações, Imposto sobre Grandes Fortunas. Obrigada. Muito obrigada. Os impostos responsáveis pela maior arrecadação federal são o IPI e o Imposto de Renda. Só para dar uma dica aqui para vocês, não sei se vocês viram o pacote 495 do governo, pode ser que eu esteja enganada aqui com a medida provisória. É de ontem, que cobra imposto de renda sobre o salário-desemprego, que é inacreditável. É realmente inacreditável. Vocês estão jogando muito contra o Brasil, não aceitar nem isso. Hoje eu estou um pouco intransigente, Nossa, de fato. Bom, vejam só. Tem uma medida provisória da época do Fernando Henrique de 95 que isenta qualquer pessoa que recebe
dividendos de pagar imposto de renda. Então vamos supor que eu fosse uma empresária, eu não sou, eu pago imposto de renda na fonte como todos vocês, né? Mas supondo que eu fosse uma empresária e ganhasse 300 mil reais por mês, sabe quanto eu pago de imposto de renda? Nada. Porque esta lei isenta as pessoas de pagarem o imposto. Então, isso é para dar um pequeno exemplo de um problema grande, que a recusa em colher aquilo que se poderia em relação ao imposto de renda resulta em menor recurso para a educação. Bom, então, 21,5 desses recursos são destinados ao Fundo de Participação dos Municípios e 22 são destinados ao Fundo de Participação dos Estados. Isso aqui é muito importante também. Por quê? A emenda, o pacotão do Paulo Guedes mais recente, fora esse de ontem, que mexe totalmente com a CLT, ele extingue no Brasil 1.000 municípios. Extingue. Acaba. E esses municípios voltam a ser integrados a outros. Nossa, isso. Por quê? Para diminuir este gasto, entre outras coisas. Porque o FPM e o FPE são impostos que no Brasil sustentam a grande maioria dos pequenos municípios, porque eles não têm atividade econômica própria. Então, uma boa parte dos municípios brasileiros, eu vou mostrar os números depois, vivem do FPM. E pelo menos 10 estados precisam do FPE para sobreviver, para fechar suas contas. O Fundo de Participação dos Estados. Depois que foi retirado o Fundo de Participação Municipal e o Fundo de Participação dos Estados, 3% vai para os fundos regionais e o que sobra é onde incidem os 18%. Bom, além disso, como eu disse, nós temos o salário educação, que é recolhido das empresas na base de uma alíquota de 2,5% sobre a folha de pagamentos. 1% vai para o INSS, que recolhe, 10% vai para programas do MEC e do FNDE, 30% é a cota federal, também para programas do FNDE, e 60% são as cotas estaduais, dividida a cota entre governo estadual e municipais de acordo com as matrículas, que é o que eu falei no início. Acabou aquela história que tinha antigamente, que o Estado decidia para quem ele dava o dinheiro do salário educação. Se ele gostava do projeto, ele dava para aquele projeto. Se ele não gostava, ele não dava. Isso acabou e agora o que nós temos é a distribuição por matrícula. Também tem projeto de lei para acabar com o salário educação. Por quê? Porque eles dizem que isso onera as empresas. E como tudo mais que onera as empresas, isso retarda o nosso desenvolvimento. Como nós temos visto com a reforma trabalhista, o crescimento do país é exponencial graças ao ataque aos direitos dos trabalhadores. Essa tese não é verdadeira, é obviamente não verdadeira. O problema não é a tese, o problema é ampliar os ganhos do capital, ponto final. Não tem nenhuma sofisticação maior que essa nessa tese. Me desculpem a franqueza, mas realmente não tem. Bom, e além disso, nós temos uma outra contribuição que ela tem a função de financiar a Seguridade Social, que é o COFINS. Tem uma taxa de 7,5% para pessoa jurídica, 3% para pessoas em regime cumulativo. Isso aqui não importa muito agora. E também tem o Programa de Integração Social, PIS, e o Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público, que é o PASEP, que agora estão unificados, e a Contribuição Social sobre Lucro Líquido, a CSLL. Bom, quais são os impostos estaduais que contam para a educação?
o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, que é o principal imposto. Chegou a cogitar-se agora na reforma tributária de que o ICMS deixasse de ser, deixasse de ser um imposto para ser uma contribuição social. Se isso acontecer, acaba a educação pública em São Paulo, por exemplo. As universidades não têm mais dinheiro, as escolas públicas não têm mais dinheiro. Por quê? Porque o ICMS é o principal imposto de financiamento da educação brasileira nos estados. Então, além disso, nós temos o IPVA e temos o Imposto sobre Transmissão de Causa-Morte e Doação de Quaisquer Bens. Esse é outro imposto que, se o governo quisesse, e se o Congresso Nacional quisesse, teria a possibilidade de ser significativamente ampliado. Por quê? Porque em qualquer país do mundo que atendeu os direitos sociais, esse imposto é no mínimo de 10%. A incidência dele sobre o patrimônio dos ricos. Aqui é de 3%. E também conta para os 25% estaduais o imposto de renda retido na fonte dos servidores estaduais. Esse é um imposto só estadual. Bom, tem também as transferências da União para os estados. Então, o Estado recebe o FPE, que já compunha o Fundef antigamente, o IPI exportação, e tem uma compensação da Lei Candir, que diz respeito à desoneração do ICMS dos produtos exportados pelos estados. Essa lei aqui é uma briga eterna no Congresso Nacional. Porque os estados querem mais compensação, querem menos compensação. Tem a isenção do ICMS sobre as exportações de produtos primários, semi-elaborados ou serviços. Isso aqui é objeto de um conflito permanente, porque essa lei prevê que a cada ano a negociação seja feita. Eu não vou me estender sobre isso, para não ocupar demais o tempo. Depois tem o Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, o Imposto Territorial Urbano ITR, o IPI Exportação e a compensação pela desoneração do ICMS dos produtos. Uma parte dessas transferências fica com o município. E o município, o dinheiro da educação municipal, incide sobre esta base aqui. Por que é importante vocês terem noção disso? Embora seja muito técnico e muito chato. Porque é aqui que a reforma tributária vai incidir. É aqui que o dinheiro fica ou vai. Não é só na vinculação. Pode manter os 18, os 25 e mudar a base completamente de incidência. Essa é talvez a maior força aqui do pulo do gato. Bom, além disso, no caso dos impostos municipais, também tem as transferências do Estado, do ICMS e do IPVA que são devidas. Quais são os impostos apenas municipais? IPTU, ISS, imposto também sobre transmissão de bens móveis intervivos, ITBI, e o imposto de renda retido na fonte dos servidores. Então, como vocês viram, os impostos dos servidores não entram para a cota federal do imposto de renda, eles ficam nos respectivos entes estaduais e municipais. Bom, como eu dizia, dos 26 estados brasileiros, 10 dependem substancialmente da transferência do FPE. Então, vocês vejam o que significa essa história de acabar com os municípios e de acabar com a base de transferência. Isso inviabiliza o desenvolvimento dos estados. Nós temos
estes estados aqui que elevaram a vinculação para mais de 30%. O Rio Grande do Sul chega a 35%. 70% dos 5.564 municípios brasileiros têm o FPM como principal fonte de financiamento. Então, vocês imaginem o que significa acabar com isso. Os prefeitos que já estão numa situação dificílima, não conseguem pagar salários e tudo isso, vão viver uma situação especialmente difícil, além do que já estão vivendo, se de fato os municípios forem extintos, que é a proposta do Paulo Guedes, ou acabar com o FPM, que é na verdade, uma perspectiva em termos da diminuição do investimento do Estado. Eu posso diminuir acabando ou diminuindo o valor do FPM, ou eu posso diminuir diminuindo municípios, então a transferência não vai ocorrer. Bom, o Fundeb, como eu disse, foi criado pela Emenda Constitucional 53 e foi regulamentado pela Lei 11.494. O fundo é estadual, não existe fundo nacional. São 27 fundos no Brasil e o Distrito Federal. E a distribuição de recursos que compõem os fundos no âmbito de cada estado e do Distrito Federal, ela dar-se-á entre o governo estadual e os seus municípios, na proporção do número de alunos matriculados das respectivas redes de ensino da educação básica. Aqui tem uma coisa muito importante que eu já quero alertar vocês no substitutivo da deputada Dorinha. Ela apresentou um substitutivo e ela começou a ser pressionada pelo presidente da Câmara, pelo deputado Rodrigo Maia, para introduzir modificações no seu relatório. Então, o que ela começou a fazer? Ela alterava o relatório, mas não registrava o relatório. Eu não sei se registrou agora. E aí, cada hora aparecia uma coisa. Uma das coisas mais relevantes que apareceu, inclusive no plenário da Nacional dos Conselhos Municipais de Educação, ela falou disso, é a ideia de que a transferência se faz agora por redes. E o que são redes? Redes são o público e são o privado. Então, essa conversa de redes, que aparentemente é inocente, não, é legítimo. Em vez de transferir o dinheiro por aluno, vamos transferir por redes. Ela não tem nada de inocente, ela é a base para o voucher. Por quê? Porque a hora que eu transfiro o recurso para a rede, eu tenho que gerir o recurso no âmbito do sistema. Então, ele pode ir para a escola pública ou pode ir para a escola privada. E isso é pressão direta do Rodrigo Maia. Olha, muito obrigada, viu? O chá foi essencial. Bom, como vocês sabem, a vigência do fundo termina no dia 31 de dezembro de 2020, razão pela qual o debate está se estabelecendo. Agora, é muito importante que vocês estejam atentos para uma questão que não tem diretamente a ver com o Fundeb, mas está na reforma tributária. Qual é a proposta do governo, não apresentada por escrito ainda? É de que os recursos da educação e da saúde estejam fundidos numa vinculação só. E aí o que acontece? O prefeito vai investir a depender da necessidade. Eu não preciso aqui explicar qual é a situação da saúde. E eles se recusam a voltar com a CPMF. Por quê? Porque a CPMF é um mecanismo de controle das operações financeiras. Esse é o problema. A questão não é só o dinheiro, a questão é o controle. Porque um monte de coisa vai aparecer, vai ficar pública. E é exatamente o que o governo não quer. Vale dizer, eu não vou ler tudo isso aqui, apenas mostrar para vocês que todas essas áreas são cobertas com ponderações diferentes pelo Fundeb hoje. Então, tanto a educação infantil, como a educação integral, como a educação no campo,
foram viabilizadas na extensão que nós conseguimos viabilizar no Brasil por causa do Fundeb. Bom, como é que funciona o fundo? Eu não vou repetir todos os impostos, apenas alertar que os fundos estaduais, eles ficam com 20% destes impostos e os 5% restantes, que estão acima dos 20%, sobre o conjunto dos impostos, não entram aqui. Então, no Fundeb, você só tem 20% de uma parcela dos impostos, tá? E o resto fica nas mãos do Estado para investir em educação. Nos impostos municipais, a mesma coisa. 20% sobre esses impostos ficam fora do Fundeb. IOF, IPTU, ISS, TBI e os 5% desses aqui. Então, o município tem uma parcela de recursos que ele pode investir além daquilo que está dentro do Fundeb. Bom, a União hoje realiza uma complementação de 10% para os estados cujo valor médio por aluno não alcançar o mínimo definido nacionalmente. Esse mínimo é calculado anualmente. Hoje ele está em torno de R$ 3.800 por aluno, que é uma modificação muito substantiva do que nós tínhamos no passado. Então, vários estados recebem essa complementação dos 10% e ela pode chegar no máximo a 30% dos 18%. Não pode passar disso. Então, vamos supor que você tivesse um número de estados maior do que os que a gente tem, que não chegassem aos 3.800, não poderia atender. Esse é o limite de uso dos 18% que a União tem. Bem, propostas em debate no Congresso Nacional. Nós temos a PEC, a PEC da deputada Dorinha. Esse substitutivo ao qual eu me referi é do dia 18 de setembro. Ele prevê 40% de repasse da União, começando com 15%, e 70% destinado ao pagamento dos profissionais da educação básica, que é absolutamente essencial para ter piso. Se isso se quebrar, o piso se quebra. Por quê? Porque essa circunstância aqui envolve a ampliação do valor do piso previsto no Plano Nacional. Como eu disse, a relatora não acatou a emenda para o pagamento dos vouchers, mas recuou no critério das redes. Ou seja, por causa da pressão do Congresso, ela aceitou transferir recursos para as redes. E o que está embutido nisso é o problema do voucher. O outro recuo, a meu juízo, grave é esse aqui. Estados podem destinar 10% do repasse do ICMS para municípios que demonstrem melhoria nos resultados de aprendizagem com base em indicadores. Isso deveria ser exatamente o contrário. A ampliação deveria alcançar aqueles que mais precisam e não aqueles que atendem os pressupostos, que nem sempre avaliam tudo que precisa ser avaliado. Os indicadores nacionais são importantes, mas absolutamente esgotam aquilo que é a necessidade de avaliação do próprio sistema e da própria escola sobre os alunos e sobre o seu próprio trabalho. Seria uma avaliação, uma discussão longa essa. A CONAI apontou a perspectiva de que nós tenhamos um sistema nacional de avaliação que combine avaliação interna e avaliação externa, como acontecia com os sinais, com o sistema de avaliação do ensino superior, que na minha avaliação era um dos mais avançados no país. Além disso, nós temos a PEC do senador Flávio Arnes, que é importante para efeito dessa discussão aqui da composição, tanto dos 40%, quanto da destinação dos recursos para os profissionais da educação. Além disso, nós temos a reforma tributária, a emenda constitucional 45 do deputado Baleia Rossi,
que prevê isso que eu falei para vocês, a irredutibilidade dos gastos totais com saúde e educação, possibilidade de alteração dos percentuais de vinculação. E a PEC 110 do senador Davi Alcolumbre. A oposição, tem também a PEC do deputado, ex-deputado Luiz Carlos Rauli, que apresenta também alteração no sistema tributário nacional, tem todos esses projetos apensados que defende o fim do salário educação. Bem, o que eu gostaria de destacar com vocês dessa discussão agora? A primeira coisa é que as escolas estão bem longe de entender esses problemas. E é muito importante que os professores, os pais e os estudantes compreendam a base de financiamento da educação. Por quê? Porque quando as pessoas compreendem como se constitui isso, elas têm melhores condições de entender como se combinam na discussão do país a reforma tributária, a defesa do Fundeb e a defesa, na verdade, da vinculação. Porque se a vinculação for quebrada, o Fundeb pode até existir, só que a base de incidência dele vai diminuir significativamente. Ou vai ser dividida com o setor privado. Então, no Conselho Nacional, o professor César Calegari sempre fala isso, e eu vou aqui contar o que ele sempre conta publicamente, que os conselheiros do Conselho Nacional costumam dizer o seguinte: tem que acabar, professor. E nós temos que ter monitores. Quem são os monitores? Aqueles que apresentam os conteúdos da educação à distância. Então, é muito importante que nós tomemos contato com esse problema, porque na raiz destas propostas tem uma outra visão operada pela Presidência da República, e com isso eu quero encerrar para não gastar todo o tempo comigo só falando, que é o seguinte: todo o discurso do presidente é de que ciência é química, física e matemática. História, geografia, antropologia, filosofia, sociologia, isso é do terreno da ideologia. Então, a escola sem partido reforça essa perspectiva, mas tem uma questão científica e seríssima que nós fomos ouvindo ao longo dos anos sem às vezes dar muita atenção. Que é qual? Ciência é só aquilo que é passível de comprovação, que é a trajetória do positivismo do século XIX. Está superada em termos científicos há muito tempo. Aqui está cheio de professores, sabe muito bem o que eu estou falando. Todo mundo aqui é professor, quase. Mas qual é o problema dessa visão? É que quando ele desloca a história, geografia, sociologia, filosofia para o campo da ideologia, primeiro que ele mata toda a pesquisa mundial nessas áreas, inclusive a educação. Tem um debate sobre paradigmas e sobre quais são os pressupostos e os objetos de análise dessas áreas, que é secular. Quando ele desloca para o território da ideologia, ele faz o que ele fez com 64, por exemplo, que ele fez explodir, com aquele discurso banal e raso, toda a pesquisa em torno dos golpes militares, feita por historiadores, cientistas sociais, antropólogos no mundo, não é aqui. Então nós precisamos estar muito atentos a isso, porque quando ele fala o seguinte: o que as crianças têm que aprender? Português, matemática e ciências. É isso que ele diz. Segundo, isso o ministro da Educação disse até nos cansar. Essas pessoas têm que aprender um ofício. Elas não têm que querer ir para a universidade. Elas têm que saber o básico para trabalhar. Eles estabelecem algo que a 5692, na época da ditadura, fez, que é deslocar uma parcela inteira de pessoas que tinham expectativa de direitos para uma terminalidade que na época dos militares era melhor que essa. O que eles estão fazendo é muito pior do que os militares fizeram. Porque os militares naquela época tinham a ideia do Brasil potência. Então eles queriam que os meninos tivessem uma profissão para ir trabalhar na indústria. Hoje os meninos vão trabalhar na Uber, de bicicletinha para dormir na praça. É disso que se trata.
E comer o que dá. Quantidade de meninos que dormem nas praças e só voltam para casa no fim de semana com dinheiro contadinho para pagar as contas. Essa é a realidade. Então, vejam, é muito importante que a gente entenda o que está acontecendo desse ponto de vista do deslocamento ideológico. E, por fim, a última coisa. O que o capital financeiro está fazendo tem a ver com um problema que é a expectativa de ganho futuro e tem a ver com a dívida pública brasileira. Esses caras não fizeram a reforma da Previdência com aquela conversa tosca de que numa casa, se você gasta mais do que você ganha, não vai dar certo. O problema não é esse. O problema é a rolagem dos juros da dívida pública. Por quê? Porque há uma expectativa de ganhos. E esses cidadãos sabiam que se continuassem no Brasil governos progressistas à frente do Estado, essa expectativa de direitos poderia crescer e se fazer cumprir. E se nós tivéssemos, por exemplo, que gastar de fato 10% do PIB com educação, fazer crescer o PIB, e se nós tivéssemos de fato dinheiro do pré-sal para assegurar bibliotecas, livros, material didático, estrutura de saneamento nas escolas, a realidade das escolas brasileiras seria outra. Mas é evidente que a pressão por ampliação de direitos ia aumentar. É lógico, isso é óbvio. E eles sabem disso. Então, o que aconteceu com o golpe, o que aconteceu com o governo desse cidadão, é na verdade um dique para que o capital financeiro, para que o grande capital empresarial não pare de ganhar. E para que essa expectativa de direito seja reduzida ao extremo da irresponsabilidade. Quando eu olho esses meninos andando com a bicicletinha para entregar comida e não ter para onde voltar durante uma semana, eu digo, nós não temos saída social se nós não lutarmos. Nós vamos ter uma geração de crianças e jovens que não vai ter para onde ir. Não vai ter para onde ir. Não é brincadeira. Então, o que eu digo a vocês, eu tenho ido discutir essas coisas onde me chamam. Por quê? Porque nós não vamos ter duas vidas e as crianças também não. Então, é muito importante que a gente faça o que tem que fazer agora. Que a gente abra a discussão nas escolas agora. E que nós forcemos a barra agora para não deixar passar isso aqui. Porque se esses caras ganharem isso, e eu digo para vocês com a cabeça e com o coração, a ponta de lança dessa história é a educação. E é por isso que eles vieram com a história sem partido. Eles sabem perfeitamente por que eles fizeram isso. Por que eles atacam os educadores no país. Porque eles sabem que os educadores são os mesmos que defendem as crianças aos trancos e barrancos, muitas vezes, nas escolas, mas defendem. Então, eu vim aqui para dizer isso para vocês. Além de toda a dimensão técnica da discussão, que tem outras coisas que eu nem trouxe, só para dar um exemplo, né? São Paulo, a nossa cidade, arrecada com salário, ela aporta para o fundo 2 bilhões, mas ela recebe do fundo 4. Então, vocês têm ideia do que significa o fim do Fundeb? Mas essa proposta do governador de municipalizar de 5º a 9º ano, isso significa empurrar a educação infantil para o voucher, não tem saída. O orçamento do município não comporta assumir essas escolas. O secretário disse no Conselho Municipal, eu precisaria de mais 1 bilhão para poder assumir as escolas estaduais. Bom, se vai assumir escola estadual, é porque vai empurrar alguma coisa para fora. E a proposta deles é muito pior que a dos convênios. Porque a OS transfere e acabou. O Estado não tem mais responsabilidade nenhuma diante daquela circunstância. Então, eu quero chamar a atenção de vocês, o momento de nós fazermos as coisas é agora. E não adianta a gente falar, eu tô triste, tô cansado. Eu vou dizer para vocês, quem tá cansado deve descansar e continuar. Se nós não fizermos isso, nós não vamos conseguir reverter essa situação. Essa batalha não está ganha. As coisas estão sendo testadas aqui na América Latina. Se vocês olharem para o que aconteceu na Bolívia, a Bolívia é uma resposta não só à Bolívia, à Argentina.
é uma resposta a todas as vitórias que os setores progressistas tiveram. E essa batalha é importante que seja entendida para que a gente fuja do senso comum. Tem umas coisas que são ditas por aí que a gente precisa olhar bem de perto. Eu vou falar disso porque eu queria ter falado e não falei, vou apontar essa questão rapidamente. O projeto para a América Latina é que ela se torne uma exportadora de commodities não muito pretensiosa. Ela exporta commodities a preço baixo, porque se for a preço alto, como é o caso da Venezuela, não interessa. Eu quero falar disso, falar assim, mas eu não concordo com o governo da Venezuela. Você pode discordar do que você quiser, mas quem tem que decidir o que acontece na Venezuela é o povo venezuelano. Agora, é muito interessante ver que os Estados Unidos compram petróleo da Arábia Saudita, que é uma das ditaduras mais sanguinárias do planeta, não é da América, nem do Oriente Médio, do mundo, e ninguém faz crítica alguma. Não tem nenhuma crítica, ninguém diz que o moço lá, que eu esqueci o nome, é antidemocrático, até porque ele não só é antidemocrático, como matou, picou um jornalista americano ali e não aconteceu nada. E nem vai. Então a discussão que nós precisamos fazer é mais profunda. É da soberania do nosso país e do nosso continente. É disso que nós estamos falando. Foi muito bom eles mostrarem, quando entraram para quebrar a casa do Evo Morales, mostrar a casa dele. Porque o que ficou evidente é que a casa dele é simples, que o tênis que ele usava para andar na esteira era vagabundo, como disseram a elite. Mas, no entanto, foi na época dele que o país mais cresceu e que os pobres tiveram condição de mudar suas vidas. Isso não é propaganda. Está fazendo um discurso ideológico, não, isso são evidências. Propaganda é outra coisa. Os números em relação ao analfabetismo, à distribuição de renda, ao emprego, o acesso à água, ao saneamento básico, falam isso, mostram isso. Basta ler. Então, eu acho que o que está em discussão quando nós falamos da educação é dar condições do nosso povo olhar para isso, entender isso e discernir. Não é à toa que essa disputa com as igrejas evangélicas está tomando a proporção quase de guerra santa na América Latina. É porque o que está em questão é o controle das consciências. Então, quando eu falo que nós não temos tempo, olha, todos nós ficamos angustiados. Um monte de gente me falou que não dormiu na noite do sábado para o domingo, por causa do golpe na Bolívia. É claro que sim. Todos nós ficamos bem preocupados, e é para ficar. E esse golpe não está separado da soltura do Lula, então ninguém se iluda. Com certeza. Falei isso. Com certeza. Essas coisas estão muito bem articuladas. Então há motivos para preocupação, sim. Agora, o problema é que rumo nós queremos dar para a nossa vida. Se alguém acha nesta sala que tem como se esconder dessa realidade, desista. Tem uma fala belíssima dos chilenos que estava num meme, que eu não sei quem escreveu, mas eu achei muito legal. Nos tiraram tanto que nos tiraram o medo. E eu vou dizer para vocês, a essa altura da vida, nós temos que falar por aqueles milhões que estão na rua que não podem falar. Aquelas pessoas que levam a plantinha para a rua para tentar manter alguma dignidade em relação à sua sobrevida. Em nome dessas pessoas que nós temos que falar. Se a gente não falar, serão milhões sem território, sem escola, sem casa, sem coisa nenhuma. Não é só aqui, é no mundo. Porque isso é um projeto mundial. Ninguém pense que os direitos estão estáveis na França, na Inglaterra. Não estão. Se esses caras ganharem aqui, essa ofensiva, os padrões de concentração do capital que nós estamos assistindo no mundo são os mais extraordinários da história. O capital financeiro ganha sem produzir uma agulha. Ou quem produz a agulha também aplica no mercado financeiro. E quantas empresas no mundo que têm bancos próprios? Então,
Então, minha gente, eu quero dizer para vocês que não nos resta fazer outra coisa pela nossa dignidade, para que a gente consiga dormir de noite. Nós precisamos fazer o que a gente tem que fazer, porque nós não seremos só devedores dos nossos filhos e netos, nós seremos devedores de gerações inteiras que não terão consciência do que está acontecendo e não terão como se reerguer. E por fim, a rede municipal é uma rede que tem uma história muito bonita, apesar de contraditória, apesar dos problemas, apesar de tudo. É uma rede que tem muita consciência, não é só dos seus direitos, mas é da natureza do debate pedagógico, é da seriedade da ciência, é da seriedade de levar a experiência social e cultural do aluno em questão. Todo mundo é igual? Não. Tem contradição nas escolas? Claro que tem, todos sabemos disso. Mas é uma rede séria, que é respeitada nacionalmente. Quando o São Paulo fala, muita gente ouve por aí. Então o meu pedido é que vocês falem. E falem nas escolas, e falem nas ruas, e falem em todo lugar. E sempre que eu puder ajudar nisso, podem contar que eu estou à disposição. É isso. E acho assim, todos temos angústias. Todos. Cada um no seu travesseiro à noite sabe o tamanho. Mas a nossa angústia não terá saída isolada. Não é terapia só que vai resolver isso, não. A gente pode fazer muita terapia, mas vai faltar coletivo.